Fala, meus amigos, minhas amigas, família tricolor, bem-vindos. Mais um vídeo, mais uma semana. Torcedor de outros clubes, quero desejar a você uma ótima semana, pedir licença aí para entrar no seu dia. Reflexões sobre esse Mundial de Clubes. Eu estava conversando com um amigo meu esse final de semana e ele estava falando sobre... a gente estava conversando porque não tem outro assunto, né? Futebol só se fala desse Mundial de Clubes e eu acho que tá certo. É o que mais importante, é a única coisa que está acontecendo, é um negócio muito legal. E ele tava falando o seguinte, São Paulino, assim como nós, né, como a grande maioria que tá aqui, e ele tava falando pra mim, Barolo, sabe o que me deixa mais triste? Não é só o Palmeiras classificado, o Fluminense classificado, não é só ver o São Paulo fora desse campeonato, é ver que alguns torcedores não percebem a diferença gigantesca dos clubes que estão lá e do São Paulo, né? Tem um torcedor que tá achando normal, tá, brigar pelo Juan... Isso que aí eu fiquei refletindo sobre isso, e é verdade, né? Para essas pessoas, para alguns torcedores, não todos, eu acho que até a minoria, tá tudo bem no São Paulo. Bom, se pro presidente tá tudo bem, né? Se pro Belmonte tá tudo bem, por que não para alguns torcedores? E aí algumas reflexões que eu tava fazendo sobre, que eu fiquei muito revoltado esse final de semana com o que aconteceu no Mundial. Vou explicar para vocês, nesse momento o Fluminense tá vencendo por 2-0 a Inter de Milão, vai se classificando, e o Palmeiras já tinha se classificado no sábado. Aí tô assistindo o jogo no sábado. Que eu gosto de acompanhar desde cedo, né? Ver os programas de pré-jogo, que eu acho legal pra caramba, tô curtindo. Independente de ser Palmeiras, independente de ser Flamengo, Inter de Milão, eu gosto de futebol, a gente gosta de futebol. E como, graças a Deus, eu não tenho ódio de nenhum time, aprendi isso com meu pai, claro que eu tava torcendo pra mim, o brasileiro que caísse fora tava ótimo. Mas, aí você tá assistindo o jogo do Palmeiras, começa o jogo do Palmeiras e Botafogo, 30 segundos já cartão amarelo, e porrada, e correria, e... torcedor chorando, e futebol, né? Não que o nível técnico tenha sido excelente, o jogão não é, o jogo foi horrível, mas é um jogo decisivo, o jogo mais importante entre esses dois clubes. Jogo de futebol, raiz ou não, chame do que quiser, um jogo de futebol. Gol na prorrogação, aquela coisa, um jogo legal de assistir, independente da qualidade ou não. Puta jogo legal de assistir. Aí acaba o jogo... Fui assistir o jogo do Paulista de Jundiaí, no YouTube, e aí fui assistir Chelsea e Benfica. Não sei se você chegou a ver. Eu vi o primeiro tempo, depois só o finalzinho, porque o jogo foi paralisado. Os dois times com uma preguiça, velho, com uma nhaca, com uma má vontade de jogar. E aí eu fiquei pensando, por que a FIFA convida esses times aí, velho? Não quer ir, não vai. Chama o Liverpool, chama esse Chelsea aí. O Chelsea é um time meia boca, da Inglaterra. Já foi, o time teve os seus momentos. O Benfica também não tem expressão, tem lá em Portugal, mas por que chama esses times então? Por que não chama time? Eu não tô falando nem pra chamar o São Paulo, não é isso. Só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Se os caras não estão afim de jogar, estão com essa preguiça, essa nhaca de jogar umas quartas de final de Copa do Mundo, por que convida esses times, então? Um jogo horroroso, dois times desinteressados, estádio vazio. Aí o Chelsea fez 1-0, depois parou o jogo. Aí volta, faltando 5 minutos, teve o pênalti que o Di Maria bateu. A expressão dos jogadores do Chelsea não era de tristeza porque tomaram o gol, era de ter que jogar mais tempo, vão ter que jogar mais meia hora. Cara, aí eu falei, por que tem essa... Qual a graça que tem de você ir lá disputar um campeonato com essa postura? Ó, acabou agora, os jogadores do Fluminense estão comemorando com toda a razão, porque fizeram um grande jogo, se classificaram em cima do vice-campeão da Europa. Eu acho que a valorização que os clubes brasileiros, sul-americanos em geral, né, mas sul-americano, brasileiro, argentino, mexicano, no Monte Rei, mas... a valorização que eles dão para esse campeonato é do nível que o campeonato merece. Esses europeus, vocês não estão afim de jogar, vocês têm nhaca, desgraça. A Inter de Milão fez um campeonato meia bocaça, mereceu cair fora mesmo. O Fluminense se dedicou muito mais ao campeonato. Então eu acho que eu gostaria que a FIFA, sei lá, fizesse um outro critério de convidar esses times aí. Porque tirando o Manchester City, tirando o Real Madrid, tirando os clubes mais pesados, né? Mas os outros vieram com uma puta má vontade, tão louco pra ir embora. Então não convida. Chama o Liverpool, por que não tá o Liverpool, tá o Chelsea nesse campeonato? Então eu fiquei revoltado. Porque você vê, é um campeonato legal pra caramba, pô. Então você não quer jogar, não vai, fica em casa. Deixa pra quem quer jogar aí, disputar. E aí agora o Fluminense classificado e o Palmeiras é um time... O Palmeiras tem muita sorte, né? O Palmeiras tem competência, né? Porque não é só sorte.
competência, mas tem muita sorte, né? O Palmeiras pegou o grupo mais baba desse campeonato mundial. O único europeu que caiu no grupo do Palmeiras é o pior time do grupo, foi desclassificado, já voltou para casa. E agora pegou um time brasileiro nas quartas de final, porque já está acostumado a enfrentar, tem vitórias e derrotas. E agora vai pegar o segundo europeu mais fraco, que é o Chelsea, que é um time horroroso. Eu acho que o Palmeiras vai passar por cima do Chelsea, e aí deve pegar o Manchester City, a coisa vai se complicar. Quer dizer, não sei, a gente não sabe, mas a coisa pode se complicar. Mas vai passar pelo Chelsea, porque tem mais vontade, porque vai ser um jogo muito mais importante pro Palmeiras do que pro Chelsea. O Chelsea vai entrar com aquela má vontade de sempre, o Chelsea vai morrer no segundo tempo, e o Palmeiras tem a grande chance de se vingar do campeonato mundial que perdeu, o último campeonato mundial que perdeu pro Chelsea. Então, eu tô falando tanto do Mundial porque é um assunto legal pra caramba, eu gosto pra caramba de falar desse assunto, quero saber a sua opinião, e eu tô pensando naquilo que os amigos estão falando, os meus amigos estão falando, que a distância, enquanto o Palmeiras ganhou 70 milhões por causa de uma vitória, nós estamos aqui vendendo almoço pra comprar janta pela incompetência dos que estão lá, pela incompetência da gestão Casares, Belmonte, Aidar, Leco e tanto incompetente que tá junto a esse mesmo grupinho há tanto tempo. Então, é muito triste para nós, São Paulinos, é muito legal para os caras que estão lá, para os caras que estão jogando, que estão participando, que estão vivendo esse campeonato mundial, e a gente está aqui de fora chorando de ódio e com inveja e com uma dor de cotovelo gigantesca. Mas é isso, gente, é isso que resta para nós, São Paulinos. E parabéns ao Palmeiras e parabéns ao Fluminense que avançam. Não sei se vão ser campeões, gente, não sei, acho difícil que sejam campeões. Você vê o time do Bayern jogar, o Bayern meteu 4 no Flamengo e eu acho que o Bayern não fez esforço nenhum. Cansou no calor, os caras com cãibra, mas não fez esse esforço nenhum, uma superioridade muito maior. O Flamengo errou muito, mas eu acho que é difícil ser campeão o clube brasileiro. Mas estão aí, faturando, mostrando a marca pro mundo. Agora, quantos jogadores não podem ser vendidos? Quanto dinheiro vão arrecadar para comprar novos jogadores? Enquanto isso, a gente tá aqui com o Belmonte dizendo que é craque no que faz, o Casares postando foto dele na academia, malhando, e o São Paulo aí vendendo almoço para comprar janta. Deixa eu dar um recadinho rápido para vocês. Vocês estão ligados no mercado Bitcoin? Ó, do MB, né? Essa empresa que ajuda você a conhecer melhor o mercado das criptomoedas, vai ter lembrando, a MB tem mais de 4 milhões de clientes pelo mundo todo. Vai ter uma super quarta. É uma promoção super legal, tem ganhos de até 26%. Nessa quarta-feira, agora no dia 2, o MB lança o ativo de renda fixa digital, que tem condições exclusivas, mas atenção, ó, as vagas são limitadas, tá? Você precisa se cadastrar, é só usar o QR Code que está aqui na tela com o seu celular, ou então clicar no link que está na descrição, no primeiro link da descrição, nessa quarta-feira agora, dia 2, tá, gente? Não se esqueça, essa super quarta tá de volta, é uma promoção super legal. Você que quer conhecer melhor o mercado das criptomoedas, se informar com uma empresa séria, com uma empresa bacana, uma das mais importantes do mundo, você tem aí a sua oportunidade, tá? Então, tá lá na descrição do vídeo, se você quiser, se preferir, o QR Code aqui para você também, para você usar, se você usar a câmera do seu celular, tá bom? Vou falando mais do mercado de criptomoedas, eu queria conhecer mais, é que tem tanta coisa pra gente conhecer, né, gente? Ah, meu Deus, na minha época era mais fácil, não tinha tanta coisa assim, mas é sempre importante aprender. Vamos lá. Ah, vocês sabiam, acabou o jogo da Inter, o Mkhitaryan não sabia disso, o Mkhitaryan passou pelas categorias de base do São Paulo quando ele tinha 13 anos, você viu? Mas não foi que nem aconteceu com o Hendrick, por exemplo, que algum gênio, algum jumento de lá, algum não vou nem... que dispensou o Hendrick, falou, não, isso aí não serve, esse moleque é ruim, tem que dar emprego pro pai dele, não foi nenhum jacu desse que dispensou, é que ele é armênio, né, teve um intercâmbio, os jogadores da Armênia vieram para São Paulo, ele ficou aqui no CT em 2003, fez até amizade com o Hernanes, que o Hernanes estava no São Paulo na época, e aí em 2018 ele publicou até uma foto nas redes sociais dele, o Mkhitaryan, fazendo exercício ali, falando da passagem dele pelo CT do São Paulo. Esse cara, além de jogar muita bola, ele é um inteligentíssimo, fala 5, 6 línguas. Então eu só achei curioso. Eu postei no Instagram e teve um sabidão que essa história é velha, tudo mais uma vez essa história. Eu falei, desculpa, amigão, não é todo mundo que é tão sabido e inteligente como você. Eu não sabia dessa história e quis contar essa história no canal. Mas o Boca a gente pensa que pelo menos ninguém dispensou o Mkhitaryan, né? Ele só passou por um intercâmbio lá. Mas se bem que do jeito que as coisas são no São Paulo, é bem capaz dele ter passado logo e falar, não, vai embora, manda embora. Fica com o Lisiero. O Lisiero é bom, o Mkhitaryan é ruim. E falando em Lisiero, terminou hoje a trajetória do Lisiero no São Paulo, que veio de Cotia, que se investiu milhões nesse moleque aí,
que um desinteressado, um cara que não estava nem aí para a carreira, nunca mostrou responsabilidade como jogador de futebol, na minha opinião. Passou muito tempo lesionado, ficou aí toda a trajetória dele se preocupando mais com outras coisas que não o futebol. Acabou o contrato, o São Paulo... E olha só, gente, o São Paulo quis renovar com ele. Não é que o São Paulo dispensou. Eu tava achando que o São Paulo tinha dispensado esse cara. O São Paulo quis renovar com ele, mantendo o mesmo salário. E ele que não aceitou. Ele que não aceitou a proposta do São Paulo. Se dependesse desses caras que comandam o São Paulo, eles iriam continuar no São Paulo, gente. Eu tava feliz porque eu falei, pô, eu vou elogiar essa gestão, né? Falar, pô, os caras olharam e falei, se eles vieram, não dá, não vamos dispensar ele. Mas não, quiseram renovar, só que não deram aumento pra ele. Como ele se acha craque, né? Ele não quis, ele não aceitou. Agora vai sair de graça, com todo o investimento que foi feito, ele vai sair de graça. Lembrando, ele foi emprestado pro Internacional, não virou. Foi emprestado pro Curitiba, não virou. Foi emprestado pro time da Suíça, não virou. Todo mundo, ele foi lá, aquela história, joga 2, 3 jogos, se acomoda, não quer saber de nada, uma nhaca desgraçada, e aí os caras devolvem porque ninguém tá interessado nele. Agora vamos ver. Ficou 6 meses agora no São Paulo, ganhando sem trabalhar, só fazendo aqueles treininhos migué, no CT em horário alternativo, tá lá 6 meses ganhando sem fazer nada. Ele foi até importante com o Crespo no Campeonato Paulista, né? Mas nem o Crespo quer, então não dispensaram. E aí outro que saiu, agora, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu sinceramente não sei. O Juan não vai ficar. O Juan, que o agente dele é parente do Rui Costa, que o Rui Costa estava desesperado para manter o cara no elenco, não vai ficar. Porque o São Paulo queria fazer uma proposta para aumentar o empréstimo e aí não ser mais no final do empréstimo uma cláusula de obrigação de compra. Seria uma opção de compra e os caras falaram que não, era obrigação de comprar. Não aceitaram a proposta do São Paulo, esse cabeça de bagre, não é nem cabeça de bagre, eu não acho que ele seja um cabeção de bagre, mas ele é um jogador comum, que não vale 27 milhões, desculpa. E eu duvido que se o agente dele não fosse parente do Rui Costa, do cara que decide as coisas no São Paulo, junto com o grande Belmonte, duvido que teria esse desespero todo para contratar o cara. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, será que a pressão que a torcida fez deu resultado? Porque esses caras morrem de medo de pressão, eles morrem de medo de crítica em redes sociais, eles ficam apavorados, tanto que o blogueirinho fecha comentário no Instagram, porque ele tem medo. Ele não assimila crítica, não assimila. Ele tem esse perfil. Não assimila derrota. Quando o São Paulo perde, ele apaga a história do dia do jogo. Eu acho que esse tipo de pressão não é que só eu faço, as mídias, as alternativas fazem. O torcedor faz, a indignação que o torcedor ficou quando soube que tinha parente desse jogador aí, que é parente do Rui Costa. Eu acho que funciona assim, viu, gente? Por isso que eu acho que é importante essa coisa da pressão do torcedor, da cobrança do torcedor, do questionamento. E eu não tô falando, obviamente, você é inteligente para saber, não tô falando de ameaça, não tô falando de xingamento, mas de cobrança. Cobrança nesses caras. O cara não pode ficar um clube como o São Paulo não pode ficar desesperadamente atrás de um jogador, meia boca, que o parente dele é agente do jogador, que o agente do jogador é parente do diretor de futebol, do cara que contrata e que renova contrato. Não pode, isso aí não pode, não existe. Nem na VARS existe, eu não vou nem desrespeitar a VARS. Não existe nem no Interclasse existe isso, esse conflito de interesse. Então não pode acontecer no São Paulo. Eu não sei, quero acreditar que tenha sido a pressão, que esses caras olharam e falaram, ó, gente, descobriram aqui que o cara é parente nosso aqui, então vamos deixar quieto, deixa no gelo isso aí, porque, né, não pega mal, né, os caras descobriram aí, pega mal. Duvido que tenha sido isso. Vou torcer para que tenha sido, mas duvido que seja isso. Sinceramente, eu duvido, porque esses caras, eles se preocupam muito com que a opinião alheia, né, com que a torcida fala deles, mas sinceramente eu não sei se eles tomam alguma atitude em relação a isso. Eles têm vergonha, porque a vaidade é o principal desses caras, né, blogueirinho, Belmonte, a vaidade deles é o que mais pega, mas não sei se a atitude que eles tomam é relacionada a isso, não. Somos patrocinados pela KTO, eu vou falar já do Crespo, dos treinamentos do Crespo. Patrocinados pela KTO, agora tem 2 brasileiros aí nas quartas de final. Tenho certeza que se você não é palmeirense e nem torce pro Fluminense, você vai torcer contra. Eu com certeza vou, porque eu não vou ser hipócrita de falar que eu tô torcendo para time brasileiro. Muito mais pro Palmeiras, não vou torcer mesmo pro Palmeiras, porque eu quero que fique sem Mundial. Falo para vocês, né, que não tenho ódio nenhum, mas é o meu maior rival por causa do meu pai. E devo isso a ele, porque não ter ódio era por causa do meu pai, porque meu pai me ensinou, era tiração de sarro, com brincadeira.
Então, mas se você quiser fazer sua fezinha aí, eu tô fazendo. Amanhã vamos de Monte Rei, hein? Amanhã vamos de Monte Rei. O Monte Rei vai passar pelo Borussia. Vamos longe nessa competição, que é o que me resta como São Paulino. Dá sempre no primeiro comentário fixado, você se diverte com apostas esportivas, com responsabilidade, porque você não é burro e é responsável, então se divirta com apostas esportivas, tá? Pessoal, olha só. O Crespo tá treinando com 3 zagueiros, mesmo com a saída desse Juan. O São Paulo tem o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese e o Sabino como zagueiros. Acho que podia dar uma chance pro Belém aí. Não tá lá o Belém ainda? Não tem os moleques da base? Põe os moleques da base pra jogar. Dá chance. E aí, o que eu apurei hoje, vendo umas notícias aqui, é o seguinte, que o Crespo tá pegando pesado com os caras no treinamento. Tá pegando pesado, como ele fez da primeira passagem. Vocês lembram que o Crespo treinava em dia de jogo? Lembra? Os guerreirinhos, eu não sei se eles gostavam muito de treinar em dia de jogo, né? Lembra que com o Zubeldia eles treinavam em um período só? Lembra? Amanhã tem treino em 2 períodos. Tem treino em 2 períodos. Isso tem um lado bom. Tem um lado bom, né? Que, porra, acabou a moleza no resort da Barra Funda. Mas será que os guerreirinhos estão gostando disso? Será que eles estão aceitando numa boa treinar em 2 períodos, friozinho, porque treinava de manhã à tarde, ela para ficar embaixo do edredom, assistindo Netflix, agora vão ter que treinar de tarde, hein? Não sei não. As informações, o pessoal tá falando que os jogadores têm gostado, não sei não. Você acredita que os caras estão adorando treinar em 2 períodos? Eu não sei. E que a diretoria também está gostando, porque a metodologia, né, os treinos do Crespo são completamente diferentes do treino do Zubeldia, né, que era ridículo, que treinador horroroso. E aí parece que... Porque o Crespo tem uma obrigação agora de criar pelo menos um mínimo padrão de jogo para esse time aí. Um mínimo jeito de jogar. Que o Zubeldia ficou 85 jogos e não conseguiu criar um padrão. Você não sabia como o São Paulo jogava. Você era com 4 zagueiros, 3, 2, 5, 50. A gente nunca sabia como o São Paulo jogava. Então o Crespo tá tentando fazer isso. E aí ele tá tendo a volta dos jogadores dos estrupiados, e hoje o Lucas e o Ferreira passaram para transição, né? Transição é quando você sai do departamento médico e vai pro campo. A transição em qualquer clube demora 2 semanas. No São Paulo demora uns 3 anos, 4 anos e meio, pelos mistérios do Triângulo das Bermudas. Mas pelo menos os caras já estão no campo ali, né? Não estão fazendo mais trabalho de fisioterapia. O Ferreirinha tá desde maio com a lesão na sola do pé, não jogou em 6 jogos, os últimos 6 jogos. O Lucas tá desde março, gente, desde março sem jogar. Naquele jogo com o Palmeiras, lá que ele bateu o joelho no chão, aí não era nada, aí era ligamento, aí opera, não opera, faz não sei o que, ele é poupado, não sei o que. Desde março, e agora que ele está fazendo a transição. Então, mas, pô, acredito. Acredito que esses caras vão voltar. O São Paulo deve jogar no dia 12, gente. Nós estamos no dia 30. Não é possível que esses caras não se recuperem, gente. Não é possível que o Lucas e o Ferreira e o Oscar não estejam prontos. O Oscar tá treinando com o Marcos Antônio, tá treinando já sem restrições, mas não é possível que o Crespo não vá ter o time completo, pelo amor de Deus, gente. Aí é demais, né? Vou pedir para você se inscrever no canal, meus amigos. Olha só, estamos com o Apoia-se lá na descrição do vídeo, então o Apoia-se, se você quiser ajudar. E o Pix também tá lá na descrição do vídeo. Eu vou começar a fazer também rifas, tá, gente? Porque eu tô precisando... Opa! Não vou mentir pra vocês, estou precisando de grana, vou fazer umas rifas aí de produtos do São Paulo, camisas, além de continuar presenteando os amigos aqui. Fazer sorteio lá no Instagram, vou começar a agilizar, porque realmente não tenho vergonha nenhuma de pedir. Se você quiser ajudar, o Pix está na descrição do vídeo. Eu vou deixar o Pix aqui pra você. É fácil, é Pix... Como é que é? Pix Barolo, eu acho. Pix Barolo, se você quiser ajudar pra gente no crescimento do canal, porque isso tudo tem custo, né, você sabe, e aí se você quiser ajudar, tem o Apoia-se, você pode nos ajudar, e também o Pix do Barolo aí, tá? A gente volta amanhã, e as lives nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer live 2 vezes por semana, tá? Como não tem assunto, e a gente geralmente passa raiva quando faz live, nesse período do São Paulo, a gente faz live de terça e quinta, então amanhã tem live, às 8h30 da noite, tá bom? Vou pedir mais uma vez pra você se inscrever, checa pra mim se você tá inscrito, o YouTube não tá mais notificando os vídeos, para muita gente não recebe notificação, então ativar o sininho é bom, mas nem garante que você vai receber todas as informações. E aí, se você quiser também seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto mais, agora eu estou fazendo mais postagens no Instagram, com as notícias, informações, os videozinhos legais lá, Barolo Vídeos, @Barolo Vídeos no Instagram. Tá bom, meus amigos? Nos encontramos amanhã, deixa aí seu comentário, compartilha com seus amigos o que você está achando do Mundial, Fluminense, Palmeiras, a eliminação do Flamengo que deixou a Flapress, né, a imprensa flamenguista, os flamenguistas de microfone em desespero ontem,
Eu fiquei com dó da torcida do Flamengo, que tava sofrendo pra caramba, mas com nenhuma pena dos torcedores, dos jornalistas torcedor de microfone, que estavam indignados com os erros do Flamengo ontem. Agora vão ter que secar o Fluminense aí. Como a gente, torcedor, vai secar também o Palmeiras também. Fique com Deus, gente. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.